Meu nome é Evelyn Marques, tenho 37 anos, e na última virada de ano, fiquei sozinha no meu apartamento enquanto minha família comemorava na casa da minha avó, que já tinha morrido. Eles brigaram por aquela casa feito abutres quando ela faleceu. Eu fui a única que não foi convidada. Eu fui a que morou lá por 3 anos, controlando os remédios dela, segurando a mão dela nas noites ruins, e minha família decidiu que eu não merecia estar na festa. Às 23h59, 1 minuto antes da meia-noite, meu celular vibrou. Uma mensagem programada da minha avó, enterrada 9 meses antes. Minha querida, vá até o porão, atrás da estante. A combinação é o seu aniversário. O que encontrei atrás daquela estante não mudou só o meu ano novo. Acabou com a vida de 3 pessoas do jeito que elas a conheciam, começando pela minha. Sejam bem-vindos de volta ao Calma, Histórias de Família, onde os segredos vêm à tona e as pessoas quietas finalmente encontram a própria voz. Se histórias sobre se impor falam com você, este é o lugar certo. Deixa um comentário aí embaixo, me conta de onde você está assistindo e não esquece de se inscrever. Agora deixa eu te levar de volta aonde tudo começou. 3 anos atrás, eu me mudei para a casa da minha avó, na Rua dos Ipês. Vó Margarida tinha 88 anos na época. Insuficiência cardíaca, começo de Parkinson e uma teimosia mais larga que o Rio São Francisco. Alguém tinha que estar lá. Oi era enfermeira de cuidados paliativos, com 14 anos de plantões noturnos nas costas. Sem marido, sem filhos e um contrato de aluguel que eu podia quebrar. Então eu quebrei. Ninguém mais na minha família se ofereceu. Todos simplesmente concordaram, bem rápido, que fazia sentido ser eu. E eu trabalhava à noite no hospital e passava os dias com ela. Anotava tudo, por hábito. Cada remédio, cada aferição de pressão, cada risco de queda que eu corrigia. Na enfermagem, a gente tem um ditado: se não está anotado, não aconteceu. Guarda essa frase. Ela importa mais pra frente. E aqui está a questão. Aqueles 3 anos não foram o sacrifício que as pessoas imaginam. Vó fazia palavra cruzada de caneta todas as manhãs e se ofendia se você oferecesse um lápis. Na véspera de Ano Novo, bebíamos espumante de uva nas taças de cristal do casamento dela, porque ela nunca tinha tocado em bebida alcoólica. Ela lembrava do meu aniversário todo santo ano, 14 de setembro, com um cartão em cima do meu travesseiro. Meus próprios pais geralmente lembravam por volta do dia 17. Minha tia Carla nunca lembrava. Carla visitava uma vez por mês, num domingo, pelo tempo exato de tomar um cafezinho. Beijava o rosto da avó, reclamava do preço da gasolina e, de algum jeito, saía de cada visita com um cheque da avó dobrado dentro da bolsa. Eu percebia. Não dizia nada. Esse foi meu primeiro erro, e paguei por ele com tudo que eu tinha. No verão em que me mudei, Carla organizou os papéis. Procuração financeira, em nome dela mesma. Vendeu isso para a família por cima do almoço de domingo, como se fosse um favor para mim. Dinheiro é assunto de família, querida. Você só cuida da parte da enfermagem. Quero deixar uma coisa clara, porque isso importa. Eu vi o sinal de alerta. Não fui ingênua. Sentei meu pai para conversar naquela mesma semana e sugeri contratarmos um administrador neutro, um profissional registrado, alguém cujo trabalho é gerir o dinheiro de um idoso com fiscalização. Meu pai olhou para mim como se eu tivesse sugerido contratar um segurança para a igreja. Carla trabalha com seguros. Eve, ela entende de papelada. Não complica isso. Minha mãe disse o que ela sempre diz. Não faz onda, filha. 2 contra 1. E a avó assinou o que os filhos dela puseram na frente dela, porque aos 88 anos você escolhe suas batalhas, e ela estava guardando forças para uma maior. Eu não consegui bloquear. Não tinha respaldo legal, nenhuma autoridade e nenhum aliado. Então fiz a única coisa que uma enfermeira sabe fazer. Continuei observando e mantive meus próprios registros. Naquela época eu não percebi que a avó também tinha começado a fazer anotações. Ela tinha um caderninho de capa azul que guardava na gaveta do criado mudo. Achei que fosse para guardar palavras de palavra cruzada. Ela escrevia à noite, devagar, com uma letra cuidadosa, enquanto eu achava que ela estava fazendo os joguinhos. Numa noite daquele outono, ela me observou separando os remédios dela na caixinha semanal e disse algo que arquivei como conversa de vovó carinhosa. Quando chegar a hora, lembre que seu aniversário importa para mim.
Nada nesta casa é por acaso. Beijei a testa dela e dei boa noite. Levei mais 2 anos para entender o que ela quis dizer. No Natal, antes de ela morrer, enquanto a avó cochilava lá em cima, pedi ajuda para minha família. Eu tinha feito as contas às 3 da manhã, depois de um plantão duplo, e as contas não se importavam com meu orgulho. A cuidadora de meio período, que eu já vinha pagando do meu próprio bolso, 4 horas por dia, 3 dias por semana, saía R$ 1.800 por mês. Eu não estava pedindo para ninguém trocar fralda. Estava pedindo para 4 adultos dividirem uma conta que já existia. Minha tia Carla pousou a taça de vinho e riu. Riu mesmo. Pagar? Você só estava fazendo o que a família faz. Meu pai estudou o prato como se o molho tivesse respostas. Minha mãe tocou meu braço e sussurrou: não transforma isso num drama, Eve. E aí, juro para vocês, a conversa foi pro telhado. A casa precisava de um telhado novo, R$ 28.000, e de repente todo mundo tinha opinião e disposição. Carla tinha um empreiteiro. Meu pai tinha um primo que conseguia material a preço de custo. Falaram sobre aquele telhado por 45 minutos, porque o telhado protegia a casa, e a casa tinha um valor que dava para contar. Meus plantões noturnos não entravam na conta de ninguém. Recolhi a louça porque alguém tinha que fazer. E fiquei parada na pia entendendo uma coisa que eu ainda não conseguia dizer em voz alta. Naquela família, amor era uma moeda, e eu vinha pagando na única moeda que eles não aceitavam. E lá em cima, descobri depois, a avó não estava dormindo. O respiro do quarto dela ficava bem em cima da sala de jantar, e som viagem em casa velha. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora, ela me pediu para trazer a lista telefônica. Ligou para o Dr. Tomás Bittencourt, o advogado que cuidava dos assuntos dela havia 30 anos. Ouvi só uma frase pela porta. Tomás, eu já vi o suficiente. No fim de janeiro, a avó teve febre alta, uma infecção urinária, comum na idade dela, e isso mexeu com a cabeça dela do jeito que essas infecções fazem com idosos. Foi internada no Hospital Santa Clara e por boa parte de 2 semanas ficou confusa, dócil, dispersa, chamando por gente morta há 40 anos. O termo médico é delirium, e o prontuário dela documentou isso dia a dia, em preto no branco. Sei porque leio o prontuário para viver. Delirium passa quando a infecção é tratada. É temporário, e qualquer enfermeiro ou médico confirma isso. Mas Carla viu uma brecha. Contou para a família que eu andava rondando a avó havia anos, que a avó precisava de espaço para descansar longe de mim. Ela era a procuradora, a filha, a que estava presente, e de repente surgiu uma escala de visitas com a letra rebuscada de Carla, e meu nome estava nela para 2 horas às terças-feiras. Eu lutei do jeito certo. Liguei para o médico responsável pela avó e registrei minhas preocupações. Pedi para a assistente social do hospital uma avaliação de capacidade e um olhar sobre a dinâmica familiar. A assistente social foi gentil e honesta. Escala de visitas é assunto de família. Carla tinha os papéis. Não havia nada clínico a fazer. Ainda assim, repassei aquele janeiro centenas de vezes, e até hoje não sei o que mais eu poderia ter feito sem um distintivo ou uma ordem judicial. Na minha terça-feira, andando pelo corredor até o quarto dela, passei pela janela interna e vi meu pai sentado ao lado da cama da avó. Ele segurava uma pasta de papéis e pressionava uma caneta na mão trêmula dela. A avó voltou para casa em fevereiro, lúcida de novo, embora mais fraca. Morreu no dia 9 de março, na própria cama, comigo anotando os remédios de conforto dela e segurando a mão dela. Tinha 91 anos. O funeral foi flores e comida de velório, e minha tia Carla recebendo os pêsames na porta da casa como se já a tivesse medido para cortinas novas. Uma semana depois, ela apresentou o testamento. Não o testamento que o Dr. Bittencourt tinha redigido. Um novo, assinado em fevereiro, no hospital, bem na semana em que o prontuário registrava delirium. Nomeava Carla inventariante. Deixava a casa para Carla. E incluía uma frase que vou ouvir em sonho pelo resto da vida, sobre o medo da Margarida de ficar isolada e sob influência indevida da neta, que controlava a vida diária dela. Pegaram 3 anos do meu cuidado e transformaram isso num crime. O testamento antigo, o de verdade, de 2 anos antes, deixava a casa para mim e dividia as contas entre os filhos dela. Carla,
No meio das flores do funeral, chamou aquele de o documento manipulado. E foi isso que quebrou algo em mim. Meus pais acreditaram nela, ou escolheram acreditar. Meu próprio pai disse: "Você estava lá todo dia, Evelyn." As pessoas vão perguntar por quê. 10 dias depois, chegou uma carta do advogado da Carla, em papel timbrado grosso, e era quase educada. Se eu contestasse o testamento de fevereiro, a família não teria escolha a não ser levar suas preocupações ao Conselho Regional de Enfermagem, minha licença, minha carreira, cada paciente que eu tinha ainda neste mundo. Li aquela carta parada na cozinha, onde eu triturava os remédios dela na maçã, e entendi que o jogo tinha regras que eu nunca tinha concordado em jogar. Eu não me entreguei. Quero que isso fique registrado. Contratei minha própria advogada, Sara Nogueira, e ela me falou sem rodeios, do jeito que eu falo com as famílias no hospital. Contestar o testamento custaria entre R$ 70 e R$ 90.000 e levaria pelo menos 18 meses. Eu tinha R$ 12.000 guardados, e a denúncia ao conselho era a faca de verdade. Mesmo uma denúncia falsa abre uma investigação, e enquanto ela está aberta, uma enfermeira vira radioativa. Meu hospital teria que me afastar. Você pode estar certa e ainda assim ser destruída. Sara me disse: essa é a escolha que construíram para você. Em outubro, assinei o acordo. Renunciei a todas as reivindicações sobre o espólio. Em troca, a família concordou em não fazer denúncias nem acusações. Meu pai apertou meu ombro na saída do escritório de advocacia como se eu tivesse ganhado alguma coisa. Você fez a coisa certa, Ive. Paz na família. Paz na família, descobri, tinha lista de convidados. Em novembro, Carla tomou posse da casa na Rua dos Ipês e trocou as fechaduras da porta da frente. Ou me mudei para um apartamento de um quarto em cima da padaria do centro, 15 minutos dali, com um colchão, uma cafeteira e uma caixa de coisas que ninguém mais quis, incluindo o molho de chaves antigo da avó, que eu guardei do jeito que se guarda o óculos de leitura de alguém que morreu. Sentimento, ou pelo menos eu achava que era. O Natal veio e passou com um cartão da minha mãe e nenhum convite. E então chegou o dia 31 de dezembro, e pela vitrine da padaria eu vi a neve começar a cair. E em algum lugar da cidade, minha família se reunia na casa da minha avó para brindar a um ano que tinha sido muito generoso com eles. O que nos traz de volta às 23h59. E a mensagem de uma mulher morta. A mensagem chegou às 23h59 em ponto, de um número que eu não reconheci, por um daqueles serviços de mensagem programada, o tipo onde um advogado configura uma data de entrega, verificada, com carimbo de data e hora, com a assinatura digital do escritório embaixo. Bittencourt & Associados. Li 4 vezes até minhas mãos voltarem a funcionar. Minha querida, se você está lendo isto, eles estão comemorando na minha casa e você não está lá. Eu sabia que fariam isso, por isso programei para hoje, porque agora você vai acreditar em mim. Vá até o porão, atrás da estante. A combinação é o seu aniversário. Pegue tudo. Confie no Tomás, vô. Lá fora, a 3 quarteirões, alguém soltou fogos antecipados. Sentei na cama com o casaco já meio vestido, discutindo comigo mesma como uma louca. A casa não era minha. As fechaduras tinham sido trocadas. Era meia-noite de Ano Novo e uma mulher morta acabara de me dar uma missão. Liguei para o escritório do Dr. Bittencourt e caiu na secretária eletrônica de recesso, a voz seca dele, prometendo retorno no dia 2 de janeiro. Aí olhei para o gancho perto da porta, para o molho de chaves da avó, e lembrei de uma coisa que Carla não sabia, porque Carla nunca tinha passado um inverno naquela casa. A porta da frente não era a única entrada. As portas velhas do porão, na lateral da casa, aquelas de aço inclinadas debaixo do pé de manacá, tinham um cadeado mais antigo que meu pai, e a chavezinha de latão dele vivia naquele molho. Já sentei ao lado de centenas de pessoas no fim da vida, e posso garantir, os mortos não desperdiçam palavras. As luzes da casa na Rua dos Ipês apagaram por volta da 1 da manhã. À 1h20, estacionei 2 ruas antes e caminhei na neve. O cadeado resistiu por um segundo, depois cedeu do jeito que fechadura velha cede para quem ela conhece. Levantei a porta de aço contra a neve e desci no escuro, no cheiro que eu reconheceria de olhos vendados, óleo de fornalha, pedra fria
e 50 anos de caixas de Natal. Usei a lanterna do celular. Carla já tinha estado ali organizando. As caixas de festas estavam reempilhadas na parede, cada uma rotulada com a letra dela, com os nomes dos netos, prontas para distribuir a história da família que agora era dela. Antes havia uma tira de fita crepe com o meu nome numa delas, escrito pela avó. Tinha sido arrancada. Só um fantasma cinza e grudento na papelão. Fiquei ali no frio e deixei aquilo doer por exatamente 5 segundos, porque na enfermagem a gente aprende a agendar os próprios sentimentos. Então encontrei a estante. Ficava contra a parede norte, de carvalho, pesada como um piano, cheia de romances de faroeste e livros condensados que ninguém tocava desde os anos 90. Levei 10 minutos para perceber. A estante não encostava direito. Dobradiças pintadas por cima, do lado esquerdo. Ela girava feito uma porta se você levantasse enquanto puxava. E atrás dela, encaixado na parede antiga do depósito de carvão, havia um cofre de aço cinza com um disco. Ajoelhei na poeira, de casaco de inverno. 1409. 14 de setembro. Meu aniversário. Não o do meu pai, não o da Carla, nem mesmo o da própria avó. O meu. A maçaneta girou, a porta se abriu, e minha lanterna tremeu por dentro. Um caderninho de capa azul, uma pasta grossa com etiquetas datilografadas e 2 envelopes na letra cuidadosa dela. O primeiro dizia, para o seu escudo. O segundo, para acabar com isso, só se for necessário. Não abri nada ali embaixo. Coloquei tudo na minha bolsa, fotografei o cofre vazio e a estante exatamente como encontrei. Tranquei as portas do porão atrás de mim e voltei para o apartamento com o coração fazendo um ritmo que eu teria medicado se fosse um paciente. Na minha mesa de cozinha, com o forno da padaria começando a esquentar lá embaixo, abri para o seu escudo. A primeira coisa que saiu foi uma pilha de extratos bancários endereçados a Margarida Marques, solicitados pela própria Margarida Marques, cópias dela mesma das contas dela, que nenhuma procuração podia impedir de pedir. Destacado em marcador amarelo trêmulo, linha após linha, estavam os saques e transferências feitos sob a procuração da Carla. Começando bem no mês em que Carla conseguiu a assinatura dela naquele documento. R$ 1.500 aqui, R$ 4.000 ali. Um sangramento constante e silencioso, quase R$ 52.000 em 3 anos. Cada linha com as iniciais CM de Carla Marques. Embaixo daquilo havia 3 notas promissórias, de verdade, assinadas por Carla Marques ao longo de 8 anos. R$ 19.000, R$ 26.000, R$ 37.000. R$ 82.000 em empréstimos da própria mãe, sem R$ 1 pago de volta. Depois, um envelope lacrado do hospital. E quando vi o que tinha dentro, eu literalmente me levantei. A avó tinha exercido o direito de paciente e pedido o próprio prontuário médico da internação de janeiro. A ficha de 11 de fevereiro, o dia em que o Novo Testamento foi assinado, documentava delírio agudo, uma avaliação de confusão positiva naquela mesma manhã, orientada apenas quanto à própria pessoa. Qualquer advogado de inventário emolduraria aquela página. E por último, uma carta em papel timbrado do escritório Bittencourt & Associados, datada de 1º de março, confirmando o agendamento da senhora Marques para revogar formalmente o tal documento de fevereiro. O agendamento estava marcado para 17 de março. Ela morreu no dia 9. Perdeu a chance de se salvar por 8 dias. No fundo da pasta, havia uma carta escrita à mão dela, em papel de carta bom, datada da última semana de fevereiro. Laia isto primeiro, minha querida, dizia na parte de fora, e eu já estava atrasada demais para isso, o que combinava exatamente com ela. Sabia que eu ia vasculhar as provas antes de me permitir sentir qualquer coisa. Evelyn, se a maquininha do Tomás funcionou, é véspera de ano novo, e eles estão na minha casa, e você está sozinha. Sinto muito. Eu vi tudo, muito mais do que você imagina. Vi cada cheque que Carla dobrava na bolsa. Ouvi o que disseram no Natal pelo respiro, sobre o telhado, sobre o que a família faz. Vi o que trouxeram para minha cama de hospital disfarçado de papelada. Não consegui impedi-los enquanto estava viva. Toda vez que eu tentava, eles eram mais rápidos que minhas mãos velhas. Então fiz cópias. Sou professora, querida. Sempre guardei registro de quem fez o trabalho e quem colou as respostas.
Escolhi esta noite para esta carta porque o luto deixa a gente leal, e a lealdade cega. E você sempre foi leal além do limite do bom senso. No ano novo, você finalmente vai enxergá-los com clareza. Nesta pasta está tudo que um juiz justo precisa. No outro envelope tem mais, e eu rezo para você nunca precisar. Mas conheço meus filhos. Use o primeiro para limpar seu nome. Abra o segundo só se eles não pararem. O seguro é para pagar a advogada, a Sara, não para fazer as pazes. Você passou a vida inteira tentando ganhar um lugar numa mesa que nunca iam te oferecer. Pare de tentar ganhar, minha querida. Se proteja primeiro. Todo o meu amor, toda a minha vida, vó. Dobrado ali dentro havia uma apólice de seguro de vida já quitada. R$ 65.000 pagáveis em caso de morte. Beneficiária, Evelyn Marques. Guardei o caderninho azul por último, e ainda bem, porque ele não era prova, era testemunho. Página após página, na letra cuidadosa de professora dela. 3 anos disso, mas ela não vinha anotando os remédios ou os sintomas dela. Vinha me anotando. 8 de janeiro. Trabalhou a noite toda. Mesmo assim me levou ao Dr. Paiva, dormiu na cadeira da sala de espera, disse que não estava cansada. Mentirosa. 3 de março. Vendeu a bicicleta boa dela. A cadeira de rodas nova apareceu na terça. Ela acha que eu acredito em coincidência. 12 de junho. Visitou por 50 minutos. Saiu com um cheque. E não visitou ninguém. Ela mora aqui. Ela é o cheque. E é assim. Pequeno e exato. O livro-caixa que ninguém na minha família jamais pensou em manter. Onde os plantões noturnos contavam. Onde remédio triturado na maçã contava. Onde bicicleta vendida contava. Na última página escrita, com a letra tremida mas firme, ela escreveu uma única linha maior que as outras. Eles contaram tudo, menos o que contava. Fiquei sentada em cima da padaria, com a neve caindo pela luz do poste, segurando aquele caderno do jeito que tinha segurado a mão dela em 9 de março. Entre as últimas páginas estava um cartão de aniversário, lacrado, meu nome nele, datado de fevereiro, pro aniversário de setembro que ela já sabia que não veria. Comprou 7 meses antes. Dentro, sob as rosas impressas, uma única frase da letra dela. A casa nunca foi deles para brigar. Às 2 da manhã, eu não entendi o que aquilo significava. Soava como amor. Acabou sendo lei. Mas antes disso tudo, ainda tinha o segundo envelope, fechado em cima da minha mesa de cozinha como uma coisa carregada. Peguei, para acabar com isso só se for necessário, e virei debaixo da luz da cozinha. Era grosso, rígido, com o canto do que parecia fotocópia se mexendo por dentro, e a borda de uma foto, ou talvez um cheque copiado, pressionando contra o papel. Meu polegar encontrou a dobra e então parei. No cuidado paliativo, temos uma regra que nunca falhou comigo. Você não dá o remédio mais forte primeiro. Começa com o que o momento pede. Observa o efeito. E guarda os frascos sérios na gaveta trancada, porque uma vez dados, não tem como devolver. A avó tinha escrito, só se for necessário, em letras pressionadas tão fundo que sulcaram o papel. Ela conhecia os filhos dela, dizia. Mas também me conhecia. Sabia que, na pior noite do meu ano, eu podia rasgar aquilo só para me sentir armada. Então não abri. Guardei numa caixa à prova de fogo, onde mantenho meu passaporte e minha carteira do conselho de enfermagem, e escondi a caixa debaixo da cama. E se você acha que isso foi fácil, é porque nunca sentiu fome de uma arma às 2 da manhã. Fiquei acordada até o forno da padaria esquentar o assoalho, pensando num cofre que abria no meu aniversário e numa mulher que planejou o próprio contra-ataque de uma cama de hospital. Uma pausa rápida, porque é aqui que você entra. Se você já foi aquele que ficou, que abriu mão das noites enquanto todo mundo aparecia só pra foto, me conta nos comentários. Eu leio todos. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora, porque o que minha família fez quando descobriu que o cofre estava vazio, você vai querer ouvir com os próprios ouvidos. Onde eu estava, certo. Dia 2 de janeiro, 8 da manhã. Eu estava parada na frente de um escritório de advocacia com uma bolsa cheia da munição da minha avó e uma caixa trancada debaixo da cama que eu tentava muito não pensar. O envelope ficou fechado por 91 dias. Ficou fechado. O escritório da Sara Nogueira fica em cima do cartório da comarca,
E o café dela tem gosto de estratégia jurídica. Amargo, eficaz, sem creme. Ela leu por 2 minutos inteiros sem falar. Extratos bancários, notas promissórias, o prontuário do hospital, a carta do escritório do Bittencourt sobre o agendamento perdido de revogação. Observei o rosto de advogada dela, que é uma coisa real do mesmo jeito que rosto de enfermeira é uma coisa real, e vi esse rosto falhar 2 vezes. Delirium documentado na data da assinatura, ela disse por fim. Um agendamento de revogação marcado na agenda quando ela morreu. E uma procuradora escrevendo cheques para si mesma durante 3 anos. Ela pousou as páginas, alinhadas, como se estivesse arrumando a cama delas. Evelyn, acordo construído sobre fraude não se sustenta. Nada do que você assinou em outubro sobrevive a isso, se for o que parece ser. Então ela traçou o caminho, porque a Sarah nunca vem de atalho. Autenticar tudo pelo Dr. Bittencourt. Conseguir uma ordem de preservação cobrindo o cofre, a estante, a casa, antes que algo desenvolvesse um conveniente sumiço. Depois entrar com pedido no tribunal de inventário para reabrir o espólio por fraude. Lento, processual, público. Vai fazer barulho, ela disse. Seu nome ao lado do nome da sua família num processo público, numa cidade deste tamanho. Você está pronta para isso? Pensei na fita crepe arrancada, no fantasma cinza do meu nome no papelão. Elas tiraram meu nome das coisas primeiro, eu disse. Ela quase sorriu. Depois fez a pergunta de advogada, aquela que são treinados para fazer. Isso é tudo? Tudo do cofre? E eu me ouvi dizer. Ainda não. Sarah me olhou por um segundo longo, decidiu não insistir, e escreveu algo no bloco dela. Foi a primeira mentira que contei para alguém em anos, e contei para minha própria advogada, calma como quem checa um pulso. A lei brasileira é rigorosa quanto a testamentos, e graças a Deus é rigorosa. Um testamento válido precisa de testemunhas presentes na sala, observando a pessoa assinar. O testamento de fevereiro tinha 2 testemunhas. A primeira era Dona Neuza Ribeiro, amiga da Carla da igreja, uma mulher que reconhecia a firma da própria fofoca. A segunda, um nome que ninguém na minha família reconhecia, R. Assunção. Sarah puxou o fio. Como o processo do espólio agora estava formalmente em disputa, ela podia requisitar registros, e a primeira coisa que buscou foi o livro de visitantes do Hospital Santa Clara para 11 de fevereiro. O hospital registra todo mundo. Entrada, saída, com hora marcada, sem exceção. O registro da ala da avó naquela tarde mostrava exatamente uma visitante no quarto entre 14 horas e 17 horas, Carla Marques, das 14h15 às 16h40. Nenhuma Dona Neuza, nenhum R. Assunção. O testamento tinha sido assinado, segundo o próprio texto, às 15h30. 2 testemunhas juraram ter visto Margarida Marques assinar aquele documento. Os registros do próprio hospital não colocavam nenhuma delas no prédio. Sarah localizou R. Assunção em cerca de 1 dia e meio, porque a Sarah vale cada centavo do dinheiro do seguro da avó. Raimundo Assunção, 64 anos, de Belo Horizonte, aposentado da mesma corretora de seguros, onde minha tia Carla tinha trabalhado por 19 anos. Antigo colega de mesa dela, um homem que quando a Sarah ligou, ficou muito quieto e disse que precisava retornar depois, o que em termos jurídicos é o som do gelo rachando. Ele nunca tinha ido ao Hospital Santa Clara. Acabaria confirmando isso sob juramento, mas estou me adiantando. Naquela noite, escrevi uma linha no meu próprio caderno, um hábito que peguei de uma mulher morta. Achei o fio solto. O nome dela está no registro de visitas, os deles não estão. Carla descobriu numa terça-feira, no fim de janeiro. Sei porque foi a poeira. Ela desceu ao porão para fazer inventário do novo reino dela, e a poeira naquela estante de carvalho tinha uma história para contar. Marcas de arrasto, uma dobradiça girada, um cofre de porta aberta sobre um vazio escuro. Meu celular acendeu na hora do jantar. Primeiro minha mãe, chorando antes mesmo de eu dizer alô. O que você pegou da casa da Carla, filha? Devolve, por favor. Ela está falando em polícia. A casa da Carla. 10 meses e já era a casa da Carla. Depois a própria Carla, por mensagem, porque queria registro e não teve o bom senso de temer um. Invasão de domicílio. Furto. Uma ligação e você está acabada, queridinha. Entreguei meu celular para Sarah,
que leu as mensagens 2 vezes e disse: "Ótimo, deixa ela falando." Então Carla fez a coisa que eu sabia que ela ia fazer. Acordo ou não acordo, porque Valentão sempre puxa o maior porrete da parede. Registrou uma denúncia no Conselho Regional de Enfermagem. Exploração de paciente. Influência indevida sobre adulto vulnerável. Exatamente as acusações que ela tinha prometido por escrito nunca fazer. Em uma semana, meu hospital me colocou em afastamento administrativo, com gentileza, com desculpas, com uma mão no meu ombro de uma diretora que via meu trabalho havia 14 anos. Mas afastamento é afastamento. Tiraram meu crachá na porta. Fiquei sentada no carro no estacionamento olhando para as minhas mãos, que tinham banhado os moribundos e estudado as famílias deles, e que minha tia acabara de reclassificar como armas. Ela achou que tirar meu emprego ia me colocar de joelhos. Esqueceu quem me ensinou a ler um prontuário. E acabara de violar o único acordo que a protegia. Aquela noite foi o ponto mais baixo. E não vou disfarçar isso. Nenhum trabalho para acordar. Poupança sangrando para dentro do mercado. A voz da minha mãe na caixa postal pedindo que eu fizesse as pazes com a mulher que estava sugando minha vida até o osso. Sentei no chão do meu apartamento com a caixa trancada tirada debaixo da cama, a carta da avó aberta no meu colo, e li do jeito que a gente relê uma mensagem de alguém que se foi, caçando mais palavras do que realmente existem ali. Se proteja primeiro, minha querida. Eu tinha tratado aquela linha como um aviso sobre eles. Sentada naquele chão, desempregada e sozinha, finalmente ouvi a outra metade. Se proteja primeiro não significava se esconder. Eu tinha me escondido por 3 anos atrás do dever, atrás das anotações, atrás de ser a que nunca fazia onda. Eles tinham levado a casa mesmo assim, levado a história mesmo assim. Agora o emprego. Ficar quieta tinha um histórico perfeito de me fracassar. Primeiro não significa único, e não significa último. Significa antes da paz deles, antes do conforto do meu pai, antes do lugar na mesa. Guardei o segundo envelope de volta na caixa trancada, fechado, mas parei de fingir que ele não existia. Então liguei para Sara às 10 da noite, e ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando desde o dia 2 de janeiro. Registra, eu disse. O pedido, tudo. Segunda-feira, ela disse, e eu já podia ouvi-la puxando o bloco de novo. Às 11 ela ligou de volta, coisa que advogado não faz, a menos que o chão tenha se movido. O Dr. Bittencourt voltou da casa da irmã dele em Búzios, ela disse. Evelyn, ele está esperando sua ligação desde o ano novo. Diz que sua avó falou que você ia aparecer. Dr. Thomas Bittencourt é o tipo de advogado que ainda guarda papel carbono numa gaveta, só por precaução, caso a civilização entre em colapso. Nos recebeu no escritório dele num sábado, de suéter. E quando pousei a pasta na mesa dele, ele tocou a borda como quem toca uma lápide. Ela se sentou onde você está sentada, disse 2 vezes. Uma vez em novembro, depois de algum jantar de família. Uma vez por telefone, do hospital, em fevereiro. Ele confirmou tudo, na voz plana de um homem lendo fatos que gostaria que fossem menores. O testamento de 2 anos antes, casa para mim, contas divididas entre os filhos dela, foi o último instrumento válido que ele redigiu para ela. Em fevereiro, ela tinha ligado do Hospital Santa Clara, lúcida como sempre assim que a infecção passou, e disse que um papel tinha sido posto na frente dela durante a semana ruim, e ela queria revogar. Ele marcou o horário. Ela morreu 8 dias antes. As anotações dele, feitas em tempo real, diziam exatamente isso. O serviço de mensagem programada foi ideia dela. Ele disse que ela leu sobre isso numa das minhas revistas e achou melhor que sessão espírita. Olhou para mim por cima dos óculos. A Margarida não queria vingança, senhorita Marques. Queria o registro corrigido. Me disse que você era a única da família que ia saber a diferença. Então ele abriu o próprio cofre, e parei de respirar por um segundo, porque lá dentro havia uma segunda cópia de tudo. Extratos, notas, prontuário, carta, lacrados e datados pelo escritório dele em fevereiro. Sua avó acreditava em cinto e suspensório, ele disse. O que quer que aconteça com as suas cópias, as minhas nunca estiveram naquela casa. Pela primeira vez desde março, o chão parecia firme. Você deveria conhecer a Rosa Aparecida, porque toda história como a minha tem uma rosa,
e ninguém coloca elas no testamento. Rosa era a cuidadora que finalmente contratei em meio período, do meu próprio salário. Os R$1.800 por mês que minha família reprovou no silêncio daquele Natal, 4 horas por dia, 3 dias por semana, para eu conseguir dormir feito gente. Rosa assinou o depoimento dela no escritório da Sara, a caminho de cuidar de outra avó de outra família. Jurou o que viu por 2 anos. Margarida Marques, lúcida em casa, fazendo palavra cruzada de caneta e corrigindo o português da Rosa por brincadeira, confusa só uma vez, no hospital, em janeiro, quando teve a infecção, porque a Rosa foi visitá-la lá também, no tempo dela mesma, coisa que cuidadora faz e família esquece. Carla visitando uma vez por mês, ficando menos de 1 hora, e eu nunca, nem uma vez, tocando no talão de cheques, porque eu não teria como, mesmo se quisesse. A procuradora cuidava de todo o dinheiro, dizia o depoimento da Rosa. Evelyn cuidava de tudo que dinheiro não compra. Enquanto assinava, Rosa me contou uma coisa que penso desde então. Anos atrás, outra família a acusou de roubar um anel. O anel estava no bolso do casaco da falecida o tempo todo, na tinturaria. Ninguém pediu desculpa. Sempre culpam as mãos que lavam a roupa, ela disse, fechando a caneta, não amargurada. Só cansada de se surpreender. Depois ela pegou o celular na bolsa e deslizou pela mesa, aberto numa conversa da primavera antes da avó morrer. Da Carla. Não discuta finanças com a minha sobrinha. Ela não é família desse jeito. Sara fotografou a tela, bem calma, do jeito que se trata algo que acabou de virar prova. E então Rosa me contou uma última coisa, baixinho, no estacionamento. Na primeira semana de março, a avó tinha pedido para Rosa ajudá-la a descer ao porão 2 vezes, com uma pasta e 2 envelopes, e manter isso entre elas. Disse que as mãos dela não conseguiam mais girar o disco do cofre. As minhas conseguiam, disse Rosa. Nunca perguntei o que tinha dentro. A gente não pergunta para uma professora moribunda se ela já corrigiu as provas. Na primeira segunda-feira de fevereiro, Sara protocolou o pedido no Tribunal da Comarca. Reabrir o espólio de Margarida Marques. Anular o acordo de outubro como produto de fraude. Invalidar o testamento de fevereiro por vício de execução, falta de capacidade na data documentada, influência indevida. Cada palavra virou registro público, numa comarca onde a pauta do tribunal sai no jornal de quinta-feira, entre o cardápio da merenda escolar e os obituários. Tem uma coisa que acontece numa cidade pequena quando o nome da sua família cai naquela coluna, e acontece rápido. Na sexta-feira, as mulheres da igreja já andavam quietas perto da minha mãe. O grupo dela adiou o planejamento da quermesse de primavera que ela organizava havia 9 anos. Ela me ligou chorando e, pela primeira vez, não era sobre devolver coisas para Carla. Todo mundo está olhando para a gente, Evelyn. Seu pai não vai mais no bar da esquina. Depois meu pai mesmo, a voz que eu tinha obedecido a vida inteira, baixa e definitiva. Retira isso. Você está queimando o nome da família, Ivy. Fiquei parada na janela em cima da padaria, olhando um caminhão de entrega parado na neve, e senti o velho reflexo buscar o pedido de desculpas. É um músculo, esse reflexo. 37 anos de treino. E simplesmente não disparou. Não, pai, eu disse. Eu não estou queimando nosso nome. Estou lendo ele de volta. Ele desligou. Fiquei ali parada e entendi, bem quietinho, que a pessoa que tinha atendido aquele telefone 1 ano antes não existia mais, e não havia processo em tribunal nenhum que trouxesse ela de volta. A vida antiga era cinza atrás de mim. O que eu não esperava era a velocidade com que a Carla ia buscar a gasolina. Carla contra-atacou pelo advogado dela em 2 semanas, e devo admitir, ela caprichou. Moveu uma ação cível me nomeando, invasão para a noite de Ano Novo, apropriação indébita pelo conteúdo do cofre, e o prato principal, uma alegação de que eu tinha desviado R$235 mil da minha avó durante meu período de controle. Zara espalhou os números na mesa de reunião dela como quem organiza instrumentos cirúrgicos, e aí fez a coisa que eu amo nela. Conferiu linha por linha contra os próprios extratos destacados da avó. A cuidadora, Rosa, meu dinheiro, cheques da minha própria conta, os remédios, a cadeira de rodas, a rampa, recibos, meus. O telhado novo, R$28 mil.
pago da conta da avó, aprovado e assinado pela própria Carla sob a procuração, a assinatura dela ali mesmo na transferência. E cerca de R$ 135 mil dos fundos desviados batiam quase centavo por centavo com os saques com as iniciais CM, mais 3 notas promissórias com a própria assinatura de Carla. Zara se recostou. Ela está te processando pelo dinheiro que ela mesma pegou. É quase elegante. Enquanto isso, o Conselho de Enfermagem enviou a carta formal. Denúncia recebida. Investigação aberta. 90 dias para responder. E minha conta corrente afundou para menos de R$ 5 mil. E o dinheiro do seguro da avó fluiu para o escritório da Sara exatamente como sua dona tinha ordenado. Para a luta, não para a paz. Quero ser honesta com você sobre aquele trecho do fim do inverno. Foi medo com papelada, todos os dias. E então, em março, quase um ano exato desde a morte da avó, o tribunal nomeou um mediador e marcou uma data. E a Sara me ligou com a frase: o ano inteiro tinha marchado rumo a uma sala só, as duas famílias, tudo em cima da mesa. 4 dias antes da mediação, meu pai me chamou para jantar. Não na casa. No restaurante Estrela, na rodovia, território neutro, com bancos de curvim rachado, onde toda conversa difícil desta comarca acaba pousando. Ele pediu café. Não bebeu. Parecia velho, e eu deixei que isso me atingisse, e doeu do jeito que devia doer. A Carla está disposta a ser razoável, ele disse, deslizando uma folha dobrada pela mesa como contrabando. A proposta da família. Ela retira a denúncia no conselho imediatamente. Cai com o processo. Eu fico com 1/3 do valor da casa quando ela for vendida. Em troca, eu retiro o pedido, devolvo todo o material e tudo volta para dentro da caixa. Almoço de domingo de novo, meu pai disse. Sua mãe sente sua falta. Tudo resolvido até a Páscoa. Por um segundo, admito isso a você porque já chegamos longe demais juntos, 1/3 de uma casa. E o assado da minha mãe soou como água num deserto. Então meu pai estendeu a mão pela mesa, pôs em cima da minha e estragou tudo, porque não conseguiu se conter. Alguns papéis é melhor queimar, Yves, pelo bem de todo mundo. Olhei para a mão dele em cima da minha. Ele sabia. Talvez não tudo, mas sabia que existia um segundo envelope com as digitais dele em algum lugar. E aquele jantar, aquele restaurante, aquele café esfriando, era ele negociando pelo fósforo. Fui para casa, tirei a caixa trancada debaixo da cama e fiquei sentada com o envelope sob a luz da cozinha por um bom tempo. Só se for necessário, pressionado fundo no papel. Ainda não, eu disse para ela, e guardei de volta. Mas eu já começava a sentir a necessidade chegando. Do jeito que se sente o tempo mudar numa fratura antiga. Uma coisa rápida antes da sala de mediação, porque você chegou até aqui comigo. Se inscreve, se ainda não fez. Prometo, você nunca viu uma mulher quieta encerrar uma guerra do jeito que minha avó planejou essa. 2 dias antes da mediação, Raimundo Assunção sentou para o depoimento, e o gelo terminou de rachar. Sara fez isso quase com delicadeza. Colocou o registro de visitantes na frente dele, todo o crachá daquela tarde de fevereiro, com hora marcada, o nome dele em lugar nenhum. Colocou a data do testamento ao lado. Depois pediu para ele descrever o momento em que viu Margarida Marques assinar. E Raimundo Assunção, 64 anos, aposentado, avô ele mesmo, olhou para o registro por um bom tempo e escolheu o resto da vida dele em vez de Carla Marques. Assinou a linha de testemunha na semana seguinte, admitiu, na mesa da cozinha de Carla em Belo Horizonte, como um favor. Ela disse que era só formalidade, que a mãe dela já tinha assinado na frente dela e só precisavam deixar a papelada arrumada. Nunca tinha conhecido minha avó, nunca tinha posto os pés no Hospital Santa Clara. Sob juramento, no registro, transcrito. Sara me ligou do carro. O testamento de fevereiro está clinicamente morto, ela disse. Execução forjada. Tudo construído em cima dele, o acordo, a transferência da casa, tudo isso é castelo de areia na maré cheia. Desliguei e fiquei muito parada na minha cozinha pequena, e do nada pensei no cartão de aniversário sob as rosas impressas. A casa nunca foi deles para brigar. Ela sabia desde fevereiro. Tinha visto um testamento sendo fabricado ao redor da própria cama de hospital, e já tinha pedido seus extratos e seu próprio prontuário.
E tinha escrito um cartão de aniversário como uma profecia, porque aquela mulher nunca acreditou em coincidência. Naquela tarde, o advogado da Carla pediu uma conversa reservada com a Sara antes da sessão de mediação. A família toda ia comparecer, ele disse, inclusive meu pai. Na véspera da mediação, passei ferro no meu jaleco de trabalho. Sei como isso soa. Ou eu ainda estava de afastamento, o crachá numa gaveta do RH de alguém. E ali estava eu, à meia-noite, marcando vinco num tecido que eu não tinha nenhum direito clínico de vestir. Mas não era fantasia. Era a verdade. E eu queria ela no meu corpo. Eles estavam prestes a aprender o que meu trabalho realmente é. Eu mantenho registros. Fico calma, aguento o plantão da noite até o fim. Depois arrumei a bolsa do jeito que eu montava um carrinho de remédios. Tudo na ordem em que seria preciso. A pasta do escudo em cima. Extratos, notas, o prontuário, o registro de visitantes, a transcrição do Assunção, o depoimento da Rosa, a carta do Bittencourt, o caderno azul no meio, não como prova, só como lastro, porque eu queria ela na sala. E no fundo da bolsa, ainda lacrado, o segundo envelope. Decidi uma coisa no restaurante, olhando meu pai negociar pelo fogo. Não ia abrir em casa, sozinha, onde só eu podia ver o que ela vinha guardando. Se fosse abrir, seria na frente deles. Sara ligou às 11 da noite para o último ensaio. No fim, depois da logística, ela ficou quieta de um jeito que me fez sentar. Uma pergunta, e faço como sua advogada e como sua amiga, ela disse. Amanhã, eles vão te oferecer a família de volta. A denúncia, o processo, isso são fichas de barganha para eles. A carta de verdade é o almoço de domingo. Se colocarem isso na mesa, o que você vai fazer? Olhei para a neve começando a cair de novo na rua vazia. Não sei, eu disse, e era verdade. E isso me assustou mais do que Carla jamais tinha me assustado. A sala de mediação ficava no segundo andar de um escritório de advocacia no centro da comarca, 25 minutos de estrada cinzenta do meu apartamento, e tinha uma mesa comprida o bastante para dividir uma família ao meio. O mediador na cabeceira, um juiz aposentado, óculos de leitura pendurados numa corrente e a paciência da geologia. Carla e o advogado dela num lado, e ao lado da Carla, quero que você visualize isto. Minha mãe e meu pai sentados do lado dela, em cadeiras que alguém escolheu conscientemente. Ninguém disse que aquilo significava alguma coisa. Significava tudo. Marcação de cena. Minha avó teria chamado assim. Ela dirigiu a encenação de Natal da igreja por 20 anos. Sabia que onde você fica em pé é a história inteira. Sara e eu do outro lado, e ela começou, sem pressa, apresentando o escudo, um item de cada vez. Extratos bancários com 3 anos de marca-texto amarelo. R$ 82.000 em notas promissórias assinadas. A página do prontuário de 11 de fevereiro. Delirium documentado na manhã da assinatura. O registro de visitantes com um único nome. A transcrição do Assunção, ainda quente da estenógrafa. O depoimento da Rosa. O arquivo do Bittencourt, lacrado e datado pelo escritório dele, enquanto a avó ainda estava viva para pedir aquilo. Eu não observava o mediador, observava Carla, minha tia, no blazer azul marinho bonito dela. E vi ela fazer a coisa que fez a vida inteira. Ela contava. Os olhos dela desciam por cada documento, como uma mulher conferindo um recibo, caçando o total, buscando a conta que a colocasse de volta no topo. Tem gente que você só acredita vendo fazer isso. Eles contaram tudo, menos o que contava. O advogado dela pediu um recesso de 10 minutos. Quando voltaram, tudo nele tinha mudado de tom. Chamou de resolução global, como ele mesmo chamou. Gostaríamos que isso parasse. A denúncia no conselho retirada até sexta-feira, com uma carta chamando de mal-entendido. O processo civil extinto, com resolução de mérito, encerrado para sempre. 50% do valor da casa para mim, na venda, metade. E então o advogado da Carla fez uma pausa, e minha mãe assumiu, porque tinham ensaiado isso, e a parte dela era a faca que achavam que era um presente. Estendeu a mão pela mesa e segurou a minha. E somos uma família de novo, querida. Almoço de domingo, Natal, tudo como antes. Vovó ia querer a família inteira. Vou te contar a verdade sobre aquele momento, porque você já ganhou isso. Aquilo tocou fundo. 37 anos querendo exatamente aquela frase.
E ali estava ela, autenticada em cartório. Minha mão estava quente dentro da mão da minha mãe, e eu quase sentia o cheiro do assado dali. Então o advogado da Carla pigarreou e leu as condições, e a sala voltou a fazer sentido. Todos os originais entregues. Um acordo de confidencialidade familiar, a expressão exata deles, cobrindo todos os assuntos ligados ao espólio. E então, a última condição, e vi os olhos do meu pai caírem para a mesa enquanto era lida, e entendi quem tinha contado para eles, incluindo qualquer material ainda não produzido ou juntado ao processo, qualquer item lacrado. O envelope. Eles sabiam do envelope, porque, num restaurante na rodovia, eu tinha deixado meu pai me ver, sem negar que existia. Estavam me oferecendo metade de uma casa e a mão da minha mãe por um envelope lacrado que nenhum deles tinha lido. Em algum lugar debaixo da borda da mesa, dentro da minha bolsa, ele estava ali, feito uma respiração presa. Se proteja primeiro, minha querida. E pela primeira vez na vida, entendi a palavra primeiro, antes da paz deles, antes do conforto dele, antes do almoço de domingo. Pedi 1 minuto ao mediador. Depois enfiei a mão na bolsa, pus o envelope na mesa, ainda lacrado, e olhei para ele por 1 segundo, do jeito que se olha para uma seringa que a gente esperava que ficasse na gaveta. Só se for necessário, na tinta de uma professora morta. A mão da minha mãe ainda buscava a minha. Meu pai tinha ficado com a cor das pastas de arquivo. Ive, ele disse, bem baixinho. Pensa. Eu pensei. Pensei em 3 anos de plantões noturnos e numa tira de fita crepe arrancada. Pensei numa mulher que pediu os próprios extratos bancários de uma cama de hospital porque ninguém vinha salvá-la também. E abri na frente de todos eles, e distribuí feito a auxiliar de professora que eu já fui. Fotocópias dos cheques sob a procuração, a assinatura da Carla, as iniciais da Carla, e em 2 deles, endossados no verso, onde uma segunda assinatura era exigida para transferência, o nome do meu pai, na letra do meu pai. E então a carta, uma página, manuscrita, datada do fim de janeiro, de Daniel Marques para a mãe dele, no Hospital Santa Clara. Sara leu em voz alta para o registro. Não consegui assinar os papéis da Carla, mãe. Mantenha a paz. Não deixa bagunça pra gente resolver. A Evelyn dá conta. Ela sempre dá. A Evelyn dá conta. Ela sempre dá. Li aquela linha em voz alta eu mesma, 2 vezes, na voz mais calma que tenho, e vi minha mãe tirar a mão da mesa e dobrar no colo, feito algo recolhido de volta para a fábrica. Ninguém gritou. Sala como aquela não soa assim. Só teve a caneta do mediador e a respiração da estenógrafa, e meu pai olhando para a própria letra como se ela o tivesse seguido de volta de uma guerra. Sem acordo, eu disse. Nem metade, nem confidencialidade. O registro vai ser corrigido. Tudo. Cada página, num tribunal, se for preciso. Foi o último desejo dela. Também é o meu. E deslizei o envelope inteiro para o mediador, sabendo o preço exato enquanto ele deixava meus dedos. Tem coisa que você não entrega a um árbitro e nunca mais recupera. Um pai é uma delas. Entreguei mesmo assim. Escolhi o registro. E perdi o homem. E faria de novo antes de você terminar esta frase. Foi a Carla quem finalmente levantou a voz. E o que saiu dela não foi estratégia. Foram 30 anos de pressão encontrando uma rachadura. 6 anos. Ela ficou de pé. E a mão do advogado dela no braço dela não significava nada. Eu cuidei do nosso pai. Alimentai ele de colher. 6 anos da minha vida, enquanto seu pai jogava bola e sua mãe recortava cupom de desconto. E quando o papai morreu, sabe o que eu ganhei? Uma oração impressa. Ninguém me deixou nem 1 xícara de café. Ela não estava olhando para o advogado dela. Estava olhando para mim. E por um segundo terrível, eu a vi com clareza. Uma mulher da minha idade, um dia, parada numa cozinha às 3 da manhã, fazendo as contas do que a família devia a ela e percebendo que aquele livro-caixa nunca ia fechar. Esta família nunca pagou uma mulher pelo que ela faz, disse Carla, mais baixo agora, o que era pior. Então eu me paguei, foi só isso que fiz. Paguei a mim mesma o que era devido. A sala ficou parada. E aqui está o que quero que você entenda. Cada palavra daquilo era verdade. E nada disso mudou o que ela fez comigo por causa disso. Me disseram que eu falei o que falei sem pestanejar, embora eu não me lembre de ter decidido.
Sinto muito pela garota que você foi, Carla. Falo sério, mas você mandou a conta para a pessoa errada. Ela se sentou devagar e, porque o momento pedia, devolvi a frase dela mesma. Aquela do Natal. Aquela que eu carreguei feito uma pedra por mais de um ano. Você me disse que eu só estava fazendo o que a família faz. Você tem razão. Eu estava. Alguém nesta família tinha que fazer. O mediador tirou os óculos, esfregou a ponte do nariz e declarou a mediação encerrada sem acordo. Vamos nos ver no tribunal de inventário, ele disse, e começou a guardar a pasta. E meu pai ainda não tinha levantado os olhos da própria letra. Levou 6 semanas e chegou em 3 envelopes, o que pareceu o senso de humor da avó operando lado além. Primeiro, o tribunal de inventário. O testamento de fevereiro, inválido, execução forjada, conforme o depoimento do Assunção e o registro de visitantes, com o prontuário de delirium citado por precaução. O acordo de outubro, anulado, fraude invalida consentimento. O testamento de 2 anos antes, o do Dr. Bittencourt, o de verdade, reintegrado por completo. A casa na Rua dos Ipês veio para mim. As contas divididas entre os filhos da avó, com um ajuste. Cada real que Carla tinha movido sob a procuração e todos os 82 mil reais dos empréstimos assinados por ela foram descontados da parte dela. E a parte dela não cobria isso. Minha tia terminou aquela terça-feira devendo dinheiro para o espólio. O processo cível dela contra mim evaporou junto com o acordo que o sustentava. E o tribunal encaminhou todo o histórico financeiro para o Ministério Público para revisão sob a Lei de Proteção ao Idoso. Esse foi o envelope 2, uma investigação criminal com o nome dela. A licença de corretora dela suspensa até a conclusão. O escritório dela reestruturando ela para aposentadoria até junho. Eu não comemorei essa parte. Fica perto de gente morrendo o suficiente e você perde o gosto de ver a vida de qualquer um desabar, mesmo quando a pessoa construiu o próprio desmoronamento. O envelope 3 veio em papel timbrado do Conselho de Enfermagem, e minhas mãos tremeram abrindo, como não tremiam desde o ano novo. Denúncia arquivada, improcedente, denunciante com referência de fraude pendente registrada no processo. Minha diretora ligou na mesma tarde e as primeiras palavras dela foram: seus pacientes ficam perguntando quando você volta. Voltei numa segunda-feira. Crachá, carrinho de remédio, o plantão noturno, o reino inteiro e quieto dele de volta. Quanto ao meu pai, o Ministério Público desistiu de processá-lo. Os 2 endossos dele não bastavam para sustentar uma acusação. Mas a carta dele está num processo público, com o nome dele indexado ali para sempre. Ele e minha mãe trocaram de igreja. Ele nunca mais me ligou. O preço que paguei naquela mesa continuou pago. E quero que você saiba, eu não me arrependo. Voltei a morar na casa da Rua dos Ipês no fim da primavera, quando o pé de manacá, perto das portas do porão, estava florindo como se nada tivesse acontecido ali embaixo. As pessoas perguntam se troquei as fechaduras. Não troquei. Troquei a estante. Carreguei ela do porão, uma prateleira de cada vez, e coloquei na sala, perto da janela da frente. Faroestes, livros condensados, tudo. O cofre fica na prateleira de baixo agora. Porta aberta. Vazio. Quem visita pode olhar para dentro. Nada nesta casa se esconde mais. Minha mãe me mandou mensagem uma vez em abril. Seu pai não anda bem quando seu nome vem à tona. Respondi que eu amava os 2, que minha porta estava aberta e que eu não ia pedir desculpas. Levei 4 rascunhos para deixar tão curto. E não tive resposta. E fiz as pazes com o silêncio. Pelo menos é honesto, o que já é mais do que o assado de domingo jamais foi. Rosa passa lá quase toda quinta. Ela diz que é pelo meu café, o que os 2 sabemos que é mentira, porque meu café é péssimo. Rega as plantas, me conta sobre as avós dela espalhadas pela cidade e senta na poltrona da avó como se a poltrona a reconhecesse. O Dr. Bittencourt mandou um pacote em 14 de setembro, um livro de palavras cruzadas com uma dedicatória de caneta na primeira página, na letra cuidadosa de advogado dele. Ela teria orgulho. Tibê. Fiz a primeira palavra cruzada naquela noite na poltrona dela, de caneta, e me ofendi comigo mesma quando quis pegar um lápis. A casa é silenciosa, mas é um silêncio diferente daquele dos 3 anos. Não está mais esperando nada, nem eu. Nesta última virada de ano,
A casa na Rua dos Ipês tinha todas as luzes acesas. Rosa veio com os 2 filhos dela, que descobriram o compartimento de roupa suja em menos de 1 hora, como criança naquela casa sempre descobre. Dona Alvarenga veio, aquela cujo marido eu acompanhei nas últimas 3 noites dele no hospital, e que não tem mais ninguém neste estado. Zara passou rapidinho para uma taça e 2 histórias de guerra. Brindamos com espumante de uva nas taças de cristal do casamento, porque nesta casa é isso que se bebe, e as crianças brindaram com o braço inteiro. Às 23h59, entrei sozinha na sala por 1 minuto. O caderno azul mora na estante agora, ao lado do cofre aberto, e virei para a última página, para a frase final dela naquela tinta trêmula e imparável. Eles contaram tudo, menos o que contava. Embaixo, 1 ano atrás, eu não teria nada a dizer. Este ano, peguei a caneta dela da gaveta e escrevi uma linha embaixo da dela. Então eu parei de contar, avó. Só coloquei mais cadeiras. Pela janela, dava para ver a neve pousando no Manacá. Em algum lugar de Belo Horizonte, me disseram: Carla está processando o próprio ex-advogado, ainda auditando um mundo que a deixou devendo. O livro caixa continua, só não passa mais por esta casa. À meia-noite, a cozinha explodiu de barulho, e a criança de alguém soprou uma cornetinha de papel bem no meu ouvido, e foi o melhor som que minha família jamais fez. Minha avó me ensinou que, em algumas famílias, amor é um livro-caixa, e a única forma de vencer é fechar o livro e montar uma mesa maior. Essa é minha história. Uma mensagem programada à meia-noite. Um cofre com meu aniversário no disco. Um segundo envelope que eu rezei para nunca precisar abrir. Se esta história te encontrou numa noite em que você foi o deixado de fora, lembra disso. Ser excluído da mesa errada é um convite para construir a sua própria. Se inscreve no Calma, Histórias de Família, para nunca perder o que gente quieta faz quando finalmente se impõe. E me conta nos comentários, você teria aberto aquele segundo envelope mais cedo? Feliz Ano Novo! Bota mais cadeiras.